Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos de volta com mais um vídeo falando para vocês em continuação do anterior, que eu falei que ia comentar com vocês, trazer um conteúdo sobre como nós corremos atrás das terapias e como nós conseguimos, que muitas vezes tem famílias que ficam meio perdidos. No começo também eu fiquei bem perdida, né? É normal, tanto eu quanto o meu esposo. Vem comigo que nós vamos juntos, né, trocar aqui experiência e você vai entender como que nós conseguimos, como foi a nossa luta. Talvez seja a sua aí. O Moisés, até os 2 anos e 3 meses, mais ou menos, ele escovava o dente, ele brincava, ele era agitado, né? Mas ele sentava no órgão, ele tocava, ele brincava com o carrinho com função, né? Então ele tinha, né, assim, essas habilidades, comia sozinha a maçãzinha, entrava no sapato grande, né? Então normal, certo? Normal. Quando ele era bebê, a dificuldade que nós tínhamos era com o choro e não dormir, né? Que talvez já hoje, analisando, né, poderia ser alguma questão sensorial, e nós não sabíamos, né? Então, após esse período, né, de 2 anos e 3 meses, ele não brincava mais com função, muito pouco, né? Então, onde gerou a nossa dúvida, vamos buscar ou não vamos buscar? Começamos a pesquisar na internet, é autismo ou não é? Porque algumas coisas ele fazia, outras ele deixou de fazer, tá? Então, muito interessante, se você tem dúvida, algum questionamento, vai no neuro, que é especialista nessa parte. Eu falo para vocês, especialista em autismo, que tem algum conhecimento, para encaminhar vocês para uma avaliação, tá? Então, tem que ser uma equipe multidisciplinar, com TO, fono, psicólogo, senão, não fecha. Se não for específico da área, fica complicado, tá bom? Então, uma dica de ouro que eu dou para vocês. Às vezes tem inúmeros, mas não tem essa especialidade. Aí não vai fechar, ou realmente não é mesmo, né? Alguma outra questão, porque pode ser só uma questão sensorial e não ser autismo, pode ser uma questão motora e não ser autismo, algo do tipo, ou só a fala que está em atraso. Mas é muito importante, tá? No nosso caso, nós observamos essas mudanças, né? Então vamos voltar lá. Ele não ouviu o nome, saiu correndo, muito agitado, regras, não entendia mais, colocou a mão na vela, uma vez a gente falando que não, pulava na cama constantemente, e a gente poderia corrigindo ele, né? Ele, mesmo assim, não obedecia, era como se a gente estivesse brincando, né? Então, essas coisas foram pegando muito, e outras coisas ele continuou fazendo normal, né? É ou não é autismo? Foi aí que surgiu a minha dúvida. Morávamos em outra cidade, e ali os médicos, pediatras foram encaminhando, foram avaliando, né? E era muito nítido, ele saiu correndo num hospital enorme que tem lá naquela cidade, e se eu não corresse, eu não pegava ele. Então eles ficavam olhando pra minha cara, tipo assim, nossa, que estranho. Mas aí, no prontuário dele, quando nós viemos pra Jundiaí, eles colocaram que tinha suspeita de autismo. Passei no posto, porque a gente estava sem condição financeira nenhuma, né? Então, se você não tem condições financeiras, procure o posto, procure a PAI, peça para ser encaminhado para essas instituições. Tá? Demorou muito, porque pelo SUS realmente é demorado, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas é a realidade. Demorou-se mais ou menos 1 ano, e eu na luta com esse menino, né? Não sabia o que era, o que não era, saía, era aquele desespero, ficava muito nervosa, porque ele não seguia a regra, não respeitava a fila. Nossa, era sim o caos, mas eu não desistia. Deus me dava forças, primeiramente, muita oração, muitas vezes pensei em desistir, talvez tenha alguém que está pensando em largar tudo, não desista, tá bom? Então, continuando, nesse período, a PAI, com os neuro, psicólogo, fono, TO, como eu disse, foi uma equipe que avaliou, tá? Fizeram as avaliações e fechou-se o autismo. Aí foi a nossa luta, veio a pandemia, eu fazia as terapias em casa, ia lá buscar, elas me orientavam e eu fazia, tá? Nesse período, Moisés evoluiu muito. Por quê? Porque mesmo nos ambientes mais fechados, onde era a rua mais deserta, eu comecei a ensinar ele a andar de bicicleta. Se tinha alguém por perto, mesmo que longe, ele começou a interagir melhor. Então, assim, aí surgiu-se uma necessidade da gente buscar novas avaliações. Como ele foi avançando, graças a Deus, né? E estava no período escolar, mas também estava em afastamento, que a gente fazia os vídeos e mandava para a escola. E ele não falava nada, ele não contava nada do passado, não conseguia relatar nem o nome, só repetia às vezes coisas de filme.
que é chamado de ecolalia, né? Então, mais uma dica para você, tá bom? Fiquem atentos, pode ser e pode não ser. O importante é você se orientar da melhor forma e ajudar a sua criança, o seu adolescente, seu filho, né? Então vamos lá. Nessa época nós acabamos pagando novas avaliações de uma clínica que estava começando. Essa clínica avaliou, confirmou, né, o autismo, mas eu achava sempre que ele tinha mais alguma coisa, porque ele não parava muito quieto, né? E aí um outro vídeo, só com 9 anos, que nós tivemos que pagar novamente as avaliações e descobrir o TDAH, que aí a gente faz um tratamento, uma coisa junto com a outra, a criança vai evoluindo. Né? Nessa clínica ficamos algum tempo, ele evoluiu na fono, mas na psicóloga, na TO, não vi muita evolução, por quê? Trocava-se muito. Então a criança criava um vínculo e tinha que começar tudo de novo, porque trocava de profissional. Né? Na escola anterior também tivemos muito problema, né? Então se não está tendo esse casamento, se a escola não escuta, não faz essa troca, porque assim, é terapia, casa e a escola, né? Então, para que ele generalize depois nos outros ambientes que ele vai, o que ele aprendeu, ele vai relacionando, vai aprendendo, vai fixando essas informações e vai desenvolvendo, tá? Então, nós tivemos que trocar. Eu vi a necessidade, tá bom? Trocamos de clínica, atividades físicas são ótimas também, tá? Devido às minhas demandas, correrias, né? Mesmo assim, trabalhando esporadicamente, que eu só pude voltar a trabalhar, agora faz o que? Uns 3 anos, mas esporadicamente, porque a demanda dele é muito grande, horário para tudo, horário para remédio, tem que ficar em cima, tem que orientar em casa, tem que ver o que aconteceu na escola, tem que ver na igreja, advogado, é tudo, né? Então, assim, além do que você já faz, que você tem a sua casa, é mais a criança. Então, teve um período que eu larguei tudo, principalmente esse período da pandemia, e fazia as terapias em casa, imagina, né? Então, assim, você precisa de uma rede de apoio, sou muito grata a Deus, porque aí meu esposo foi trabalhar, minha filha hoje ela já se vira, né, ela já é independente, tem a vida dela, assim, o pouco que ela pôde me ajudar, mas era um período difícil, porque também faculdade, mas eu agradeço a Deus pela família, né, pelas orações, pelos amigos, e principalmente pelo meu pai e pela minha mãe, que me deram muito apoio, e meus irmãos como podem, porque cada um tem a sua vida, né, mas sempre estão ali, né. É difícil para todo mundo, né? Então, assim, a nossa rede de apoio, ela é restrita, né? Então, se você pode ajudar uma família, se você pode ajudar o teu irmão, seja da forma que for, mesmo que você ache pouco, pra gente é muito, tá? Então, como nós conseguimos essas terapias? Lutando, correndo atrás, pelo convênio você pode ir atrás, tá? Você pode buscar órgãos superiores para tirar informação, se é do convênio tem um órgão credenciado, se é outro, liga, pergunta, tá bom? E hoje tá bem fácil, né? Bem claro, a gente pode correr atrás de tanta coisa, tirar opinião com o advogado, ou mesmo se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá? No próximo vídeo eu vou trazer mais informações e que essa informação possa chegar a muita gente, tá? Compartilhe esse vídeo, porque tem muita família que tem dúvida nisso. E eu agradeço pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.